Olá, pessoal! Bem-vindos novamente ao projeto de extensão de programação 2 2023.2. Somos discentes do curso de Engenharia de Controle e Automação pela Escola Politécnica de Pernambuco e, orientados pelo professor Dr. Rubem Carlo Benanti, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo das strings na linguagem C. Eu me chamo Igor e, juntamente à minha equipe, estaremos no vídeo de hoje mergulhando a fundo na biblioteca string.h. Então, sem mais delongas, vamos começar. A biblioteca string.h é uma ferramenta fundamental para a manipulação das strings, que, como abordamos no último vídeo, são estruturas de manipulação de palavras essenciais em inúmeros códigos. Essa biblioteca ela vai oferecer diversas funções que facilitam a manipulação e análise das sequências de caracteres. Suas quatro principais funções são o strcopy, que ele vai copiar uma string para outra, o strlen, que ele vai ver o tamanho de uma string, o strcat, que ele vai concatenar duas strings, e o strcmp, que ele vai comparar duas strings. E com essas funções, todas elas vão agregar a string.h uma importância principalmente para trazer eficiência, facilidade de manipulação e clareza para o seu projeto. Olá, meu nome é Israel, sou aluno do curso de Engenharia de Automação e Controle da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco, matriculado na disciplina de Programação 2 do semestre 2023.2. Agora falaremos um pouco sobre a função da biblioteca de string.h da linguagem C em função de copia de caracteres. A função strcpy. Examinando esse trecho de código à nossa frente, nós podemos ver um exemplo de um trecho de código que faz exatamente isso. Ele declara as bibliotecas utilizadas, declara uma variável e preenche com o nome programação e copia na variável destino. Variável origem, copia na variável destino e imprime o resultado. Este é um exemplo de uso de código da função strcpy, que copia o conteúdo de uma string origem na string destino. Vamos falar um pouco sobre uma das funções da biblioteca string.h da linguagem C, a função strcat. Essa função tem como protótipo chamada ela retorna um ponteiro para uma cadeia de caracteres, para um string, e recebe uma variável destino seguida de uma variável fonte, que pode ser, no caso da primeira, um char, uma string de caracteres, e a primeira é uma constante, fonte, ou também outra variável do tipo string, ambas do mesmo tamanho. Ela recebe uma string de destino e uma string fonte e retorna a string de destino concatenada com a string fonte. A primeira letra da string fonte substitui o caractere final da string de destino. E após toda a string fonte ser concatenada, o caractere terminal vai ser inserido no final da string de destino, fazendo a concatenação das duas. É assim que a função strcat opera. Para entender melhor como funciona a função strcat, a gente inseriu um código abaixo de exemplo, que começa incluindo as bibliotecas stdio e a biblioteca string.h, que a string.h é muito importante porque é nela que pertence a função strcat. A gente começa declarando e inicializando duas strings, que é a string saudação, que a gente coloca como conteúdo olá, e em seguida a gente declara a função nome, que coloca como conteúdo usuário.
Daí a gente chama a função scat, que recebe como parâmetro uma string, que ela vai receber a concatenação, e o segundo parâmetro é a string que vai ser concatenada. E daí a gente colocou um printf que vai printar na tela quando o código foi executado a frase de saudação completa, e daí a gente chamou a string saudação, que nela está incluído olá, um espaço e usuário, que era o conteúdo da string nome. Olá pessoal, sou Marissa Salles, sou estudante de controle e automação na UPE e hoje vamos estudar uma função muito importante na linguagem C, a função strlen da biblioteca string.h. Essa função é fundamental quando trabalhamos com string em C, pois nos permite determinar o comprimento de uma string. Vamos mergulhar nesse tópico e entender como usar essa função de maneira eficaz. O que é a função strlen? A função strlen é uma parte essencial da biblioteca padrão C, e seu nome é uma abreviação de string-lang. Em termos simples, ela nos fornece o comprimento de uma string, ou seja, o número de caracteres presente na string, excluindo o caractere nulo contra a barra zero, que marca o final de uma string em C. A função strlen percorre a string fornecida até encontrar o caractere nulo contra a barra zero. Ela conta o número de caracteres encontrados até esse ponto e retorna esse valor como o comprimento da string. No código abaixo, a gente começa incluindo as bibliotecas stdio e a biblioteca string.h, especialmente a biblioteca string.h, porque ela é a responsável pela função strlen. A gente declara e inicializa uma string chamada mensagem e já coloca um conteúdo nela que vai ser olá mundo. Na linha abaixo, a gente já começa a trabalhar com a função strlen. Primeiro, a gente coloca uma variável int que vai receber o retorno da strlen. O retorno da variável strlen é um inteiro, no qual seria a quantidade de caracteres, e nesse caso a gente usou a variável tamanho, ela vai receber o retorno da strlen. E o parâmetro que a gente usou na função foi a string, que a gente vai saber a quantidade de caracteres, que é a string mensagem. No código abaixo tem um printf, que ao executar o programa vai exibir a mensagem de a string, que vai ser o conteúdo dessa string que a gente está chamando, e também vai imprimir o número de caracteres dessa string. Outra maneira muito inteligente de utilizar a função strlen é usá-la para verificar a entrada do usuário excede um comprimento máximo permitido. É importante lembrar que a função strlen assume que a string fornecida como argumento está corretamente terminada com o caractere nulo contra a barra zero. Caso contrário, o comportamento pode ser imprevisível e levar a resultados incorretos. Portanto, ao manipular strings em C, certifique que elas sejam devidamente terminadas. Para concluir, gostaria de ressaltar que a função strlen é uma ferramenta valiosa ao lidar com strings em C. Compreender como usá-la adequadamente pode facilitar muito o trabalho com dados de texto. Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Lucas Vinícius e trazendo aqui um conceito bem interessante para complementar o vídeo sobre manipulação de strings. É o conceito de substring, tá? E o que como funciona e do que se trata esse substring. É basicamente uma sequência de caracteres contíguos extraída de um string maior. E uma string, como vocês já bem sabem, que a gente já tratou no vídeo passado, é basicamente uma sequência de caracteres terminadas com caractere nulo. Sempre tem que lembrar que tem que ter esse caractere nulo, né, que é representado pelo contrabarra zero, correto? E a operação da substring envolve a extração de uma parte específica da string original. Por exemplo, né, aí o clássico, se você for a string hello world e quero extrair a substring world, certo? Porque a substring está contida na string. Você estaria pegando o conjunto específico de caracteres da string original, correto? Então, como a gente manipula isso de fato, né? Dentro da biblioteca string.h, tá? Uma das maneiras de a gente manipular é através da função strncpy, ou strncopy, tá? Que a função dela, o objetivo, é copiar
uma substring de uma string para outra. E como isso funciona na prática? Através desse exemplo aqui, né, que bem basiquinho, né, como vocês já viram o conceito aqui de incluir biblioteca, aqui incluiu stdio.h, incluí a string.h, e declarei original, aqui, char original, dentro da função main. E dentro dessa string eu armazenei manipulação, porque a gente vai mexer com essa string, correto? E embaixo a gente botou aqui char substring, né, com espaço para 6 caracteres. Isso inclui os 5 caracteres que a gente quer mexer e o caractere nulo no final, que sempre a gente tem que lembrar de pôr ele quando for declarar as strings, correto? E embaixo, aqui a função que eu falei para vocês, que é a strncpy. Então, como a gente faz isso daqui? Ó? Você vê que dentro aqui tem substring original mais 5,5. Né? Aqui a função strncpy ela é usada para copiar 5 caracteres da string original, correto? Começando a partir da posição 5 do índice 5. Portanto, os caracteres copiados, se vocês observarem bem, dentro desse exemplo, vai ser lação, porque são os 5 últimos, certo? Aqui, né, de manipulação, são os 5 últimos caracteres da lação. Então, a função stry tem como terceiro argumento o número máximo de caracteres a serem copiados, que é 5, correto? E, bom, e aqui embaixo, né, um printf básicozinho para imprimir, de fato, essa nossa manipulação, essa nossa cópia que a gente fez. Então, através do comando printf, aí, como vocês podem ver, né, abre aspas, com substring, declara aqui com porcentagem s contra barra n para dar um pulo de linha, aqui vai imprimir a substring usando a função printf. Ok? E aí está aqui esse exemplo bem básico, é um conceito bem interessante da gente manipular substrings em C. Então, é isso aí. Tamo junto, pessoal. Olá pessoal, o meu nome é José Lucas. Eu vou falar um pouco sobre a função utilizada para a concatenação de strings strncat. A função strncat em C é utilizada para concatenar uma quantidade específica de caracteres de uma string para outra. Ela é uma extensão da função strcat, que simplesmente concatena duas strings. A diferença fundamental é que a strncat permite que você especifique o número máximo de caracteres a serem concatenados, o que é crucial para evitar estouros de buffer, por exemplo. É importante notar que a string de destino deve ter espaço suficiente para acomodar os caracteres adicionados, além do caractere nulo de terminação contra barra zero. A utilidade da função strncat torna-se evidente em situações em que você deseja controlar precisamente a quantidade de dados que está sendo adicionada a uma string existente. Isso é particularmente útil ao lidar com a entrada de usuário, leitura de arquivo ou qualquer cenário em que a quantidade de dados a ser concatenada não seja conhecida antecipadamente. Ao utilizar strncat, você pode evitar problemas de estouro de buffer, ao garantir que não está adicionando mais caracteres do que o espaço disponível no destino. Isso contribui para a robustez e a segurança do código em C. Em resumo, a função strncat é uma ferramenta valiosa para a manipulação segura de strings, permitindo uma concatenação controlada e evitando vulnerabilidades relacionadas a estouros de buffer. No nosso exemplo, estamos concatenando a string destino com acréscimo. Primeiro, fazemos a declaração da nossa variável como char, ressaltando que o primeiro definimos a quantidade de caracteres que ela irá receber e a segunda não, pois não há necessidade, uma vez que declaramos quais serão os caracteres que ficarão naquela string. Após isso, utilizamos a função strncat, como explicado anteriormente, e por último, imprimimos a saída. Observe que a saída do programa, além de desconsiderar o primeiro caractere de acréscimo, por conta daquele mais um, que no caso é o espaço, ele só concatena 6 caracteres dessa mesma string. Olá, meu nome é Cauê e neste vídeo irei apresentar as funções de comparação entre strings da biblioteca string.h. A primeira a ser apresentada é a strmp, que ela recebe duas strings, as compara e retorna um valor inteiro, indicando sua igualdade ou desigualdade. No exemplo mostrado, temos a string 1, representada pela palavra lua, e a string 2, representada pela palavra rua. Palavras bem semelhantes, apenas com a primeira letra as diferenciando. Ok. Na função strmp,
Depois do parênteses, colocamos a string 1, vírgula, a string 2. Poderia ser colocado em ordens diferentes? Poderia, mas optamos assim por uma melhor compreensão, apesar que se fossem colocadas em ordens diferentes, ia ter uma certa diferença no resultado mostrado. Iria explicar melhor sobre isso depois. Então, se a função retornar o valor 0, significa que as strings são iguais. Se ela retornar com um valor negativo, significa que a string, a primeira a ser colocada depois do parênteses, é menor que a segunda depois do parênteses. E se o valor for positivo, significa que a string 1, a primeira que foi colocada, é maior que a string 2. Mas como assim? Strings maiores, menores? Então, como as strings são formadas por caracteres do teclado, e cada caractere é representado por um número na tabela ASCII, no caso, esse número da tabela vai ser usado de parâmetro aqui para determinar se a string é maior ou menor. Então, no exemplo mostrado, as letras que diferencia, no caso, a string 1 é a L e a string 2 é a R. No caso, a L vem primeiro que a R no alfabeto. E os números da tabela ASCII estão organizados por ordem crescente na ordem do alfabeto. Então, a string 1 vai ser maior que a 2. Logo, na função strcmp, ela vai retornar com um valor positivo, indicando que a string 1 é maior. Olá, meu nome é Jasmine e eu vou falar sobre a segunda função de comparação de strings. Mais especificamente, vou falar da função strncmp da biblioteca string.h. Essa função é muito parecida com a função de comparação strcmp, mas elas se divergem, pois a segunda compara caractere por caractere até a função encontrar a parte diferente entre as duas strings. Como assim? No exemplo que colocamos, temos a string programação e a string programando. E se compararmos as duas palavras, elas são idênticas até o 8º caractere, a 8ª letra. Ela retorna de forma bem semelhante à strcmp, pois ela retorna 0 se as strings forem iguais, menor que 0 se a segunda string for maior que a primeira, e maior que 0 se a primeira string for maior que a segunda. E ela segue a mesma lógica de tamanho da strcmp pelo alfabeto. No retorno foi utilizado um if para imprimir quando o resultado for igual a 0 e um else quando ele for diferente disso. Espero que agora vocês tenham uma compreensão clara de como trabalhar com a string.h e suas principais funções na linguagem C. Lembrando que a prática ela é essencial para que você domine a biblioteca e consiga usá-la de forma eficiente nos seus códigos, em seus projetos ao decorrer desse universo gigantesco que é a programação. Se eu puder recomendar alguma coisa, você pode começar a praticar as coisas que foram abordadas nesse vídeo aqui através de jogos de palavras, seja de concatenação, de análise de partes específicas, coisas que copiem uma string, uma palavra para outra. De toda forma, é um universo gigantesco a string.h e você já pode começar a praticar agora. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar com seu amigo interessado no universo de programação para mais conteúdos relacionados ao projeto de extensão da linguagem C. Valeu!